Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Hoje, a última terça-feira de janeiro. Eu não posso deixar em branco uma mensagem para nós nessa manhã, né? Caminhando já para o início de tarde, daqui a pouquinho já é tarde. Mas eu quero falar sobre encorajamento, né? E encorajamento eu posso, nesse momento, através da palavra de Deus, falar sobre Timóteo, o jovem Timóteo, cuidado de Paulo, né, a encorajar Timóteo ao seu ministério pastoral. Paulo vem demonstrar o seu carinho por esse jovem homem dedicado à obra do Senhor. O carinho de Paulo, ele começa assim lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, né, segunda epístola, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo, não intitulado pelos homens, mas segundo a vontade de Deus, né? Fala aqui o texto, ao jovem Timóteo, amado filho, na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações todos os dias, ou noite e dia. Paulo falando para Timóteo, né? Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti, né? Paulo aqui nesse início de carta, né, demonstrando aí um carinho muito grande pelo jovem Timóteo e ensinando a ele, vai aconselhar a ele a fidelidade no ministério dado por Deus ao jovem Timóteo. E no capítulo 2 de 2 Timóteo, né, eu vou ser bem sucinto, bem breve, você compartilha a mensagem também. Ele diz assim no capítulo 2: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, né? Tremendo, né? Paulo falando: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo é um exemplo de homem que sofre as aflições por amor a Cristo, né? Ele vai dizer para Timóteo, né, seu amigo, que as aflições, né, fazem parte daqueles que entram no exército de Cristo, são soldados do Senhor, né? Ele vai falar sobre isso, né? Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado senão a militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, né? Paulo falando para Timóteo em assumir o ministério proposto por Deus, entendendo que as aflições e as perseguições fazem parte da caminhada com Cristo. Por isso sofro, olha o que ele vai falar no verso 9, por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, quer dizer, nem as prisões devem calar a boca de um adorador, nem as prisões, nada pode calar a boca de um adorador. Então, ele fala que sofre prisões como se fosse um marginal, um malfeitor, né? Um homicida, todo tipo de mau caratismo que pode se dar a uma pessoa do mal é atribuído a Paulo. Mas Paulo pega essas palavras, né? Esse momento de prisões aí, de perseguição, para evangelizar, para soltar a palavra de Deus para a vida das pessoas, né? Ele não se cala. E aí ele fala: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glórias eternas.
palavra fiel é esta, que se mostramos com ele, também com ele viveremos. Ele está dizendo aqui que se morremos com Cristo, Cristo ressuscitou. Morreu e ressuscitou. E Paulo vai falar aqui que se morremos com Cristo, com ele também viveremos, porque Jesus é a ressurreição. Amém? E se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus imutável, fiel, né? Não tem sombra de variação, de dúvida, um Deus que não peca e nem pecou, nem muda de ideia. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, são para perversão dos ouvintes. E aí eu fecho com o verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, ele está aconselhando a Timóteo, né, o jovem Timóteo, que vai ser um pastor, vai assumir o seu ministério, a ser um obreiro aprovado por Deus. Né? Ele dá aí faz uma breve palavra no capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele faz nessa carta uma breve reflexão de aconselhamentos, né? Encorajamentos também, porque as lutas, para quem pega a palavra de Deus, as dificuldades e as perseguições vão ser constantes, não acaba, né? O próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E aí o primeiro conselho que ele dá para Timóteo é: fortifica-te na graça de Jesus, verso 1, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quer dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quer dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a partir do momento que eu estou disposto a sofrer perseguições, perigo, espada. Eu estou disposto a enfrentar as prisões e não me calar, continuar pregando a palavra. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, segundo a palavra de Paulo em Filipenses 4,13. Então, fortificar-se, fortalecer. Primeira coisa que um crente deve ter, uma pessoa que tem o chamado de Deus e se propõe a pregar a palavra, é ser forte, ser corajoso, né? Se fortificar na palavra. A palavra deve ser o alimento diário do crente. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Outro conselho: não se corromper com as coisas desta vida, né? O mundo aparentemente te oferece o manjar, mas é o manjar do príncipe desse século, Satanás. Não se corromper com as coisas desta vida. É tirar do seu dicionário o nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Eu posso estar aqui porque eu sei o que eu estou fazendo, não. Paulo está aconselhando ao jovem Timóteo a não se corromper, a não se envolver, né, com as coisas desta vida. Está lá no verso 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Né? A gente não tem que agradar o mundo, a gente não precisa andar na mão do mundo. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo, fazendo aquilo que Deus manda. Muitas vezes vamos ser discriminados, excluídos, né? Mal falados, mas nós precisamos entender que sabemos em quem temos crido e quem é o nosso Jesus, o nosso Senhor. O terceiro conselho é ser fiel. Ser fiel, né? Ser fiel, lá em Apocalipse vai falar: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá no verso 13 desse texto que nós lemos, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Quer dizer, a nossa infidelidade não vai mudar a fidelidade do Senhor. A nossa infidelidade, o nosso compactuar com o mundo, não vai ser aprovado por Deus e não vai fazer com que ele faça o que nós fazemos. O nosso Deus, ele é imutável. Então nós precisamos ser santo como ele é santo, como diz lá em Pedro, né? E
Outro conselho é ser um obreiro aprovado por Deus. É Deus olhar para você e falar: esse homem, essa mulher são segundo o meu coração. Verso 15, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tá vendo? Apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Não tenho pecado encoberto, não tenho pecados que eu tenha medo que o mundo venha descobrir, né? E também eu tenho a palavra da verdade, que é a nossa Bíblia, né? A gente precisa conhecer o nosso manual de regra e fé, manusear bem a palavra de Deus, né? As pessoas às vezes se perdem quando tem um pequeno profeta, né? Por exemplo, acha aí na Bíblia Esdras, acha aí Obadias, Neemias, né? Fala alguma coisa para mim, quer dizer, a gente precisa ter a nossa Bíblia como um manual onde nós podemos manuseá-la de uma forma rápida, né? E de uma maneira bem objetiva. Então nós precisamos pregar sobre o nosso manual de uma forma objetiva e entendendo as palavras que são lidas à luz do Espírito Santo, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, né? E trabalhar, comer do fruto do nosso trabalho. E esses conselhos são dados ao jovem Timóteo. Paulo estava prestes a ser morto, quer dizer, Paulo precisava de alguém que o substituísse à altura. E o apóstolo Paulo, ele reconhecia, à luz do Espírito Santo, que Timóteo seria o seu sucessor, né? Ele entende dessa forma, devido estar chegando aí o término do seu ministério, né? Eu acho algo assim surreal quando ele bota lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é tremendo, né? É muito valoroso saber que Paulo viveu todos os dias da sua vida combatendo um bom combate. Chegou um tempo que sua morte estava sendo encaminhada, e aí ele fala sobre esse texto, né, do combati o bom combate, mas ele não se arrepende do preço que pagou por servir ao Senhor, porque ele entendia que o céu era seu por herança, né? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, Paulo tem esse cuidado de preparar o seu sucessor, e eu quero te fazer uma pergunta: como você tem preparado o seu sucessor? Então, e Paulo, né, estava perto de ser morto, e segundo aí a tradição cristã, ele foi decapitado nos anos de 64 depois de Cristo por ordem do imperador Nero. Só para conhecimento histórico, né? Muda muita coisa, porque Paulo é um exemplo de fidelidade ao Evangelho. Então, graça e paz da parte do pastor Carlos, dentro de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Podemos, brevemente ainda, no finalzinho dessa semana, dizer: Ebenezer, o Senhor nos ajudou até aqui. Mês de janeiro, estamos conseguindo vencer o primeiro mês do ano com saúde, com excelência, fazendo a vontade do Senhor e preparado. E nos prepararmos, né? Sermos obreiros aprovados no mês que está surgindo, que vai ser o mês de fevereiro, entendendo que janeiro ainda não acabou e que ainda batalhas podem acontecer na nossa vida. Forte abraço do pastor Carlos, bora avançar. Graças e paz.